Lições aprendidas. Kami Miyako. Yvon sentou-se à mesa de sua mansão, seus olhos finos estreitados ainda mais, enquanto ouvia o comandante Montag. Relatos da morte de Dominique vazaram, mas ele teve mais apoio do que esperávamos, e seu agante parece não se abalar com sua morte. Está indo muito devagar para bloquear a cidade inteira. Yvon cortou um pedaço de carne bem cozida em seu prato e deu uma pequena mordida. Então parece que precisamos de um incentivo. Eu imagino que eles estejam hesitantes porque não acreditam que realmente os alimentaremos, e suponho que não posso culpar as pessoas por isso. Eu ia esperar, mas vamos fazer isso agora. Envie alguns milhares de soldados para fora e para os campos de trabalho. Coloque os escravos no chão e traga a carne de volta. Alimentaremos o exército primeiro, e então a população leal, que se juntou a mim cedo, e então o resto. Deixe os infiéis esperarem pela benevolência dos fiéis. Ele mastigou lentamente e engoliu ainda mais lentamente, saboreando a sensação da carne recém-cozida deslizando por sua garganta. E também, eu me lembro que havia alguns escravos trazidos aqui de Crossroads, a maioria de seus donos já morreu. Envie um destacamento e leve aqueles que estão sem donos. Não faz sentido alimentar gado sem dono enquanto pessoas de verdade passam fome. Ele comentou com um aceno casual de sua faca. Claro, cardeal. Montag, o soldado de peito largo, disse confiantemente, embora mantivesse os olhos grudados no prato o tempo todo, desviando o olhar apenas quando Yvon pegou sua faca e apontou para a porta. Bem, vá, não se preocupe, haverá bastante para você, eu vou garantir. Yvon comentou com uma pequena ponta de impaciência. Senhor. Montag respondeu com uma voz profunda e girou nos calcanhares, correndo para a porta. Poucos minutos depois, seu prato estava limpo e Yvon foi para a sala de disciplina. Ele andou lentamente enquanto contemplava quais ferramentas tentar em seguida. Eu me pergunto quantas vezes teríamos que curar suas bolas e removê-las antes que ele desistisse? Yvon se perguntou com aborrecimento, animal teimoso. Ele xingou e cuspiu no chão. Ele ainda estava resmungando quando chegou ao seu destino e encontrou seu escravo limpando o que ele havia tirado da mansão de Dominique. Levou alguns segundos para ele perceber que o prisioneiro havia se libertado morrendo. Yvon se aproximou mais rapidamente do que seu corpo envelhecido deveria ter permitido, e a puxou para longe do cadáver pelos cabelos. Por que você está limpando um cadáver? Yvon perguntou à escrava estúpida. Mizu gritou um pouco enquanto cambaleava para trás e se forçava a ficar de joelhos. Me disseram para limpar o corpo do escravo. Eu estava fazendo isso, eu juro, mestre. Ela choramingou enquanto abaixava os olhos em deferência. Ele deveria estar vivo, sua besta estúpida. Yvon gritou. De que serve um cadáver limpo? Ele perguntou a ela enquanto levantava sua mão murcha para dar um tapa nela. Para cozinhar. Mizu se jogou aos pés dele, cobrindo a cabeça com as mãos contra os golpes familiares, mas eles não vieram. Ela abriu um olho e espiou, a mão dele havia parado. Como se tivesse sido interrompido por suas palavras, Yvon riu. É verdade, leve o animal para a cozinha, não faz sentido desperdiçar carne, nós o comeremos para o jantar hoje à noite, eu encontrarei Dominique de outra forma. Yvon comentou, deixando-a sozinha, ele saiu furioso da sala. O comandante Montag estava nos portões da cidade de Kami Miyako. Quanto tempo? Ele se perguntou. Senhor? Perguntou um subordinado magro e com aparência faminta, a confusão em seu rosto superficial revelando que ele não havia entendido a pergunta. Nada. O comandante Montag balançou a cabeça com desdém. Eu só estava me perguntando há quanto tempo esses portões realmente se abriram. Semanas? Meses? Parecem anos. Como uma vida inteira desde que excluímos os refugiados quando a cidade não aguentava mais. Preocupado, senhor? O jovem perguntou com a voz trêmula. Sobre ameaças? Não, sobre ter uma boa noite de sono depois do que provavelmente veremos lá fora? Sim, vejo relatos sobre o que está lá fora, e é como uma espécie de inferno congelado. Os corpos que chegaram de Wheaton, muitos deles foram levados para fora e consumidos. Vilas inteiras de pessoas se tornaram bandidos, alguns tomaram conta da floresta para extorquir preços terríveis apenas por lenha. Você consegue imaginar? Vender sua irmã por alguns pedaços de madeira para queimar? Seus pais forçados a negociar um de seus filhos pelo mesmo?
Imagine apenas chegar a Kami Miyako de alguma vila fugindo da General Neia, Henry, ou dos Elfos Negros, ou de um dos outros. Você corre e corre pelo frio, gelo e neve, você se agarra aos seus entes queridos e à promessa de segurança na cidade mais sagrada do mundo, apenas para encontrá-la fechada para você, sem comida, o rio sufocado com sangue e cadáveres. Montek tirou o capacete e coçou a cabeça com tristeza. Estamos vivendo em uma espécie de inferno nesta cidade, ficando sem tudo. Somos como pássaros presos em uma gaiola e desesperados para que nosso dono venha nos alimentar porque não podemos mais sair para nos alimentar, mas eles lá fora. Ele acenou com a mão em direção aos enormes portões de 15 metros que lentamente começaram a se abrir enquanto as correntes agora mal conservadas e congeladas começaram a ranger e se esticar sob os músculos humanos. Lá fora, eles estão realmente no inferno, sem governo, sem apoio. A verdade é que nossos portões nem estão mais fechados contra o demônio do oeste e seus exércitos vindouros, eles estão fechados contra as pessoas que fugiram das cidades, vilas e aldeias caídas. Estamos nos sitiando. Aqueles que tentam entrar, nós matamos, e aqueles que sobrevivem lá fora, levamos os corpos de volta para comê-los. Eu nem sei se os campos de trabalho estão intactos, e duvido que Yvonne saiba também, se estiverem, apenas por causa dos grandes muros e guardas. Pelo que sabemos, os humanos no comando já comeram os escravos de lá, isso tudo pode ser em vão. O comandante Montek comentou quando os portões terminaram de abrir. Ele olhou por cima do ombro de cima do cavalo. Lembre-se, não ataque os refugiados, mas não se deixe atacar, mate qualquer um que chegue muito perto. Quando voltarmos, vamos apressar a carne, mas quando sairmos, vamos devagar para não despertar hostilidade ou medo. Espadas e lanças se ergueram e um grito de guerra entusiasmado encheu o ar por um momento. Eu me pergunto quanto tempo vai demorar até que acabemos colhendo os refugiados para manter a cidade funcionando? Ele considerou com um tipo de distanciamento abstrato que lhe pareceu mais horrível do que o próprio pensamento. Enquanto o som clipe-clop de cavalos cavalgando e puxando carroças vazias começou a fazer barulho suficiente para abafar os outros sons ao redor deles. Não pode ser desesperador. Ele disse a si mesmo enquanto eles iam além dos muros. O fedor o atingiu primeiro, o odor fétido de milhares e milhares de corpos sujos batia contra ele como uma lança contra um escudo ou um martelo da forja de um ferreiro batendo em metal para fazer algo útil para a vida ou para a morte. Os refugiados, em vários sotaques diferentes, gritavam a notícia de que o portão havia se aberto. Perguntas iam e vinham, e quando seus rostos se viraram para ele, ele viu como era a morte em vida. Seus rostos amarelados, imundos e imaturos, estavam assombrados e sem esperança. Muitos eram incrivelmente magros, e aqueles que ele viu que não eram, tinham olhares cruéis em seus olhos que faiscavam com ódio quando viam sua unidade saindo da cidade em armaduras brilhantes. Protejam-se, ele gritou por precaução, e longas lanças foram abaixadas pela cavalaria, um aviso silencioso para os civis não se aproximarem. Eles se separaram lentamente, o oceano de seus corpos cambaleando ou tropeçando para fora do caminho. Por um momento, o silêncio só foi quebrado por rosnados animalescos e lamentos desesperados de crianças e adultos. Mãos se estenderam além das lanças, e vozes começaram a gritar lentamente: comida. Você tem que ter um pouco, por favor. Meu filho está morrendo. Você não pode nos abandonar. Fiquem para trás. Vamos sair para pegar comida, gritou o comandante Montek. Quando houver o suficiente, dividiremos com vocês. Ele gritou. Estou mentindo para eles, para mim mesmo ou para ambos? Ele se perguntou, até que alguém gritou uma pergunta exigente. Onde? Onde está? Era uma pergunta afiada que estava obviamente cheia de dúvida. Os campos de trabalho. Nós vamos lá para colher tudo. Ele gritou imprudentemente, droga. Eu não deveria ter dito nada, mas olhando para isso, ele foi surpreendido por uma resposta. Estes estão vazios, nós mesmos as experimentamos. Uma voz sombria disse de perto. Ele olhou e viu um homem excepcionalmente bem alimentado com cabelos prateados e uma longa espada nas costas. Ele era moderadamente construído, mas mesmo assim seu corpo era claramente firme com músculos. O perigo irradiava dele. Seus olhos se estreitaram para o comandante Montek. Você pode ir, é claro, mas não vai te fazer bem. Não há suprimentos lá, nem mesmo elfos lá.
Em nenhuma das instalações, eles se foram, não faço ideia de onde, mas eles se foram. O comandante Montek levantou a mão para ordenar uma parada, os cavalos relincharam nervosamente, como se entendessem que eles também eram alimento em potencial para os famintos, e arranharam o chão com os cascos. Enquanto ele falava, o silêncio começou a cair e uma sombra de pavor começou a cair sobre a unidade. O comandante Montek franziu sua testa espessa, quando o espadachim levantou as mãos e deu de ombros, casualmente tirou a espada das costas e bateu para cima e para baixo no ombro. Quem sabe? Esta manhã? Ontem? Nós mesmos fomos lá várias vezes, mas nunca conseguimos chegar perto. Primeiro eram apenas flechas, mas sabíamos que havia pessoas lá por causa dos incêndios. Eles estavam cozinhando comida, Deus sabe o quanto. Algumas pessoas, elas enlouqueceram, atacaram o lugar, acabaram recebendo flechas pelo trabalho. Então, ele balançou a cabeça. Nada mais de incêndios, nada mais de barulho. Apenas, nada. Algumas pessoas foram de novo. Enquanto algumas observavam, elas entraram. Tudo o que ouvimos foi um uivo ímpio. Elas gritaram, e nenhuma voltou. Outra coisa está lá agora, e não quer visitantes. O espadachim disse em uma voz baixa e terrível. O comandante Montek começou a sentir uma onda de ansiedade. A raiva começou a tomar conta do humor dos refugiados, e ele podia sentir isso, eles podiam sentir isso, o poder de seus números, mas o mais importante, o perigoso portador da espada de uma mão havia se movido para a frente de seu cavalo, bloqueando o caminho. Você está mentindo. Ele disse duvidosamente para o espadachim. Quem é você, afinal? O espadachim riu amargamente. Costumava ser famoso, não muito querido, mas famoso. Tenho certeza de que se eu dissesse meu nome, você me conheceria, mas sabe, descobri que é mais útil ser anônimo ultimamente. Isso me permite trocar minhas habilidades e me divertir sem interferência, já que aquela vagabunda me jogou fora como lixo. Ele mostrou os dentes em um momento de raiva e seu aperto na espada aumentou. Se você realmente quer um nome para amaldiçoar, me chame de Bretraca. O homem de estatura mediana disse com uma voz agora mais profunda e cruel. Por que eu iria amaldiçoá-lo se não o conheço? O comandante Montek comentou enquanto instintivamente, lentamente, começou a pegar sua espada. O homem de cabelos prateados sorriu cruelmente, porque acho que meu bom tempo aqui está quase acabando. Costumava ser que eu conseguia uma garotinha toda noite, às vezes 2 ou 3, só por um pouco de uso de espada. Provavelmente ainda conseguia, mas tudo isso está prestes a desabar. Você pode não reconhecer, comandante da teocracia sem nome, mas eu reconheço. Eu senti o ritmo da batalha e sei quando algo está perdido. A noite está caindo sobre você, e não pretendo ser pego por isso, não. Quando ainda tenho um hacking para levar a uma provocação arrogante, então, primeiro, vou pegar seu cavalo para mim e cavalgar para fora daqui, e eles vão pegar o resto dos seus cavalos para o mesmo fim. Se fossem espertos, também iriam embora, mas... Ele deu de ombros novamente enquanto sua voz baixa era captada apenas pelo próprio comandante. Entre você e eu, eles não são tão brilhantes, muita fé, pouco pensamento. Esse sempre foi o problema com vocês, seus filhos da teocracia. A mão do comandante Montek encontrou o punho de sua espada. Os refugiados começaram a diminuir a distância, ficando mais corajosos devido ao número crescente de pessoas que tinham vindo para perturbar os soldados que partiam. Você não é um de nós. O comandante comentou lentamente, seus olhos se arregalando de preocupação. Não, eu sou do reino dracônico. Vim para cá depois que minha vida desmoronou. Me diverti muito durante essa guerra. Agora é hora de seguir em frente. Desça do seu cavalo agora, e volte para a cidade, e você pode ficar vivo por pelo menos mais um pouco. O homem que se chamava Bretraca proferiu. O comandante Montek sacou sua espada. Em algum lugar, um refugiado chegou muito perto, e um soldado esfaqueou e abriu uma garganta. O refugiado caiu com um grito, e foi como se alguém tivesse dado um sinal. A multidão desceu sobre o grupo. No topo dos muros, os soldados gritaram em alarme. Os portões começaram a se abrir enquanto os soldados eram chamados por uma grande trombeta no topo do muro, para vir e prestar ajuda. Montek empinou seu cavalo nas patas traseiras e então o incitou para a frente, apenas para se ver caindo para trás enquanto o espadachim provava sua ferocidade com um lampejo de aço.
e Montag sentiu seu braço cair para longe de seu corpo. Ele uivou em agonia, agarrando o toco, rolando para frente e para trás na neve e lama enquanto o sangue jorrava de onde foi cortado. De sua posição de costas, ele viu seus soldados lutarem poderosamente contra uma maré, mas era como caranguejos travando uma guerra contra as ondas do mar. Um por um eles começaram a afundar. Ele levantou a cabeça o suficiente para olhar mais uma vez para Bretraca, e viu que, fiel à sua declaração, ele havia pegado o cavalo e estava cavalgando para longe da briga. Ele caiu para trás novamente enquanto perdia as forças, e com a parte de trás da cabeça inclinada, esforçando-se para trás em agonia, ele podia ver os portões da cidade se abrindo enquanto reforços vinham para resgatar a unidade dos refugiados, e soldados da teocracia massacravam pessoas da teocracia. O choque de metal e os gritos de carne, o fedor de sujeira, merda e doença, tinham o fedor da morte adicionado a tudo isso, e em grande quantidade antes que os homens em armadura começassem a ganhar vantagem sobre os números sem ela. No entanto, muito antes que isso acontecesse, antes que ele pudesse sentir alguém o arrastando para a segurança, o comandante Montag havia perdido completamente a consciência. Conforme a luz se apagava, um pensamento passou por sua mente: pode ser inútil. Não. Era inútil. E então seus pensamentos terminaram. Ele acordou horas depois na enfermaria de um quartel com um conjurador de magia em pé sobre ele. Estou vivo? Ele perguntou. Eu pareço com Alalaf? Isso parece o paraíso para você? Se eu pareço, e parece, então você tem padrões absurdamente baixos para uma recompensa na vida após a morte. O lançador de magia disse sarcasticamente. Montag se levantou, ignorando o sarcasmo. O que aconteceu? Onde? Ele começou a perguntar, e então imediatamente verificou se seu braço esquerdo estava intacto novamente. Alguns de sua unidade sobreviveram, os reforços expulsaram os refugiados, mas você perdeu a maioria de seus cavalos e não fomos capazes de recuperar todos os corpos. A voz do lançador de magia era amarga e sombria, e apesar do sarcasmo anterior, ele colocou uma mão no ombro de Montag e disse: sinto muito, realmente sinto, mas há tantos por aí. Estamos sob cerco do nosso próprio povo. Esqueça os mortos-vivos, nós nos mataremos, e faremos isso muito antes que o demônio do oeste venha atrás de nós. Diabos, ela seria mais gentil se viesse acabar conosco. Ela poderia ficar para trás e apenas esperar, e nos deixar morrer enquanto nos cortamos em pedaços. Montag disse amargamente. Não, não iremos, estamos preparando uma força maior para ir aos campos de trabalho. Colheremos o que estiver lá. Isso aconteceu com vocês porque subestimamos o desespero dos refugiados. Uma voz sinistra e estridente disse de perto enquanto passos leves ecoavam no chão de madeira. O comandante Montag virou-se para se encontrar cara a cara com o cardeal Yvon. Senhor, ele disse com urgência, perdoe minhas palavras tolas, eu estava apenas. Não, não pense em nada, você acabou de ter seu braço decepado e acordou aqui. Yvon tinha uma mão atrás das costas e gesticulou para a sala mal iluminada ao redor dos dois. Qualquer um diria coisas tolas nessas condições, mas não se preocupe com isso, nós o enviaremos novamente em breve. Junto com o resto, os refugiados podem barrar o caminho para uma companhia, mas não para um batalhão. Yvon comentou casualmente: aqueles infiéis precisam ser punidos, severamente, quando o tempo permitir. Claro que isso pressupõe que o demônio do oeste não os massacre apenas para nós, eles podem ser um escudo útil, pelo menos, para proteger os verdadeiros fiéis dos deuses dentro de sua cidade sagrada. Senhor, tudo isso pode ser verdade, mas acho que enviar os soldados não resolverá nada. O comandante Montag olhou para baixo, desanimado. Ah, por que isso? Os olhos sinistros de Yvon assumiram um aspecto ainda mais perigoso quando o encararam de um ângulo, uma raiva sutil por trás da pergunta aparentemente calma. Aquele que fez isso, com meu braço, aquele que o cortou e roubou meu cavalo, ele me disse que o acampamento estava vazio, todos nas paredes e dentro aparentemente desapareceram, os refugiados tentaram se aproximar, e por um longo tempo eles foram mortos por isso, mas então as fogueiras pararam de aparecer. Ele ficou quieto, respirou fundo e então explicou o resto em um tom lento e hesitante. Você acredita nele, esse homem que cortou seu braço? Por quê? Yvon perguntou incrédulo.
Porque ele estava com medo e estava saindo dali. Era por isso que ele queria meu cavalo. Ele não tinha motivos para mentir, afinal eu quase certamente morreria. E se houvesse alguma coisa lá, um homem como aquele já teria pegado. O que quer que esteja vivendo lá agora, mata qualquer coisa que entre. E não há ninguém lá consumindo suprimentos. O comandante Montag fez uma careta. Até os elfos precisam cozinhar comida. Se não estiverem cozinhando, estão mortos e não são mais comestíveis. Ou se foram, de qualquer forma, enviar tanto só colocará mais soldados dentro do muro, mortos por aqueles fora do muro. Por favor, cardeal, acredite em mim. Montag pediu com desespero nos olhos. Ele estendeu a mão e agarrou as vestes do cardeal e puxou o líder magro e de aparência sinistra para perto dele. Yvon cambaleou por um momento enquanto era traído para perto, mas enquanto olhava para o rosto desesperado de Montag, ele procurou por qualquer indício de medo, deslealdade ou dúvida. Não, ele não está mentindo, ele realmente acredita nisso. E, droga, ele está certo, ele tem que estar dizendo a verdade, não há outra explicação. Yvon sentiu a cor sumir de seu rosto já pálido. Tudo bem, eu vou cancelar, pelo menos teremos os escravos do armazém. Depois que os deuses retornarem, podemos descobrir o que aconteceu nos campos de trabalho. Por enquanto, precisaremos colher estes. Alguns milhares de escravos alimentarão aqueles que valem a pena alimentar, pelo menos, e eu posso até mesmo oferecer uma recompensa pela cabeça de Dominique. Yvon comentou agradavelmente: tudo ficará bem. Você apenas descanse aqui por algumas horas e coloque sua cabeça no lugar novamente. Yvon colocou a mão no ombro de Montag, e enquanto se desvencilhava do homem, ele o pressionou levemente para que voltasse a se deitar na cama barata. Senhor, obrigado. Montag respondeu calmamente, rolou para o lado e fechou os olhos, esperando desesperadamente descobrir que, quando acordasse, tudo o que o fazia dormir era apenas um pesadelo. Na casa de casa. Elas andavam pelas ruas com confiança. Nua usava uma capa verde rica e grossa com um capuz para cima, e cobria o rosto com força para dar mais medida. Tão vestida, ela estava efetivamente disfarçada de humana. O clima de inverno ajudou na camuflagem. Ninguém lhe deu uma segunda olhada. Ao lado dela, Solution estava vestida com uma capa preta. Embora ela deixasse seu cabelo cair para a frente, uma pequena concessão à sua vaidade que era revelada pelo que era, pelo sorriso que ela usava sempre. Que alguém parava para olhar para ela com inveja. Dessa forma, Solution também era seu disfarce. Elas caminharam pela neve até o local que Ilau havia fornecido a elas, onde ficava sua propriedade. A neve estalava sob os pés, e a pesada cobertura de nuvens, como um cobertor prateado no céu, ofuscava a luz ainda mais do que o inverno sozinho. A mão de Nu acariciou a lâmina que havia chegado à sua posse. Seus dedos se contraíram e se estabilizaram alternadamente e um arrepio tomou conta dela que não tinha nada a ver com o frio. Você está bem? Solution perguntou casualmente. Nu assentiu levemente, sim. Ela acrescentou após um momento de hesitação. As pessoas estão bem com suas escolhas, não hesitem quando perguntadas sobre elas. Solution respondeu antes de acrescentar: se você não pode matá-la, eu o farei. A donzela demônio então ofereceu um sorriso sádico que era apenas quase humano aos olhos de Nua quando a mulher élfica olhou para ela. Eu posso, acho que essa é minha última, eu simplesmente não sou uma assassina, não consigo aproveitar como você e Raymond. Ela sussurrou baixinho. Então não faça isso. Solution disse indiferentemente, deixe isso para monstros como ele ou eu. Ele não é realmente um monstro, apenas um homem. Nua respondeu, não olhando mais para o belo monstro à sua direita, em vez disso, concentrando-se nas pessoas desesperadas que passavam vasculhando o lixo em busca de comida podre, ossos, e em uma ocasião, ela viu alguém fugir com o prêmio de um sapato de couro gasto, apenas para ser derrubado e chutado na cabeça várias vezes, e perder a refeição para o agressor. Os olhos de Nua seguiram a figura em fuga, um adolescente, pela aparência, até que ela teve que esticar o pescoço e então ele dobrou a esquina e desapareceu. Oh sim, ele é um homem, e ele é um monstro, a maneira como ele cortou alguns deles, eles não morreram facilmente, você não mata assim quando é só negócios, ou é pessoal, ou ele amou, e a julgar pela forma como ele embala sua faca, ele ama.
Solution disse enfaticamente e se pressionou perto da desconfortável Noah. Noah fechou os olhos com força e permitiu que Solution a guiasse levemente com uma mão em seu braço. O que vai acontecer com ele? No final, quero dizer? Ela perguntou enquanto sentia Solution levá-la por outra rua. Ele vai se encontrar com Zechi, então, quem sabe? Ele não pediu perdão, então duvido que ele consiga. Prisão se tiver sorte, neuronista se não tiver. O encolher de ombros familiar de total indiferença de Solution acompanhou a declaração. Vou pedir que ele seja entregue a Demiurgo. Talvez transformá-lo em algo útil para nós. É um desperdício destruir um assassino talentoso só porque sua forma atual é fraca. Ela disse um tanto amuada. Raymond não é seu amigo? Achei que vocês dois se davam bem? Noah perguntou enquanto, por trás de seu rosto meio envolto, seus lábios se entreabriram um pouco com sua surpresa. Sim, mas é por isso, isso o tornaria um ser valioso. Pode doer muito, mas no final, ele seria uma criação de Nazarick. Por quê? Você o quer para si? Você está apaixonada pelo humano que te comprou? Ela perguntou com uma voz astuta e conspiratória. Noah corou vermelho. Não desse jeito. Eu nunca mais quero me deitar com um humano. Muitas memórias ruins, muitos pensamentos ruins, mas ainda assim, ele importa para mim. Eu não quero que ele se machuque. Elas caminharam em silêncio amável enquanto o vento lento começou a aumentar. Tudo bem. Solution disse enquanto o toque leve da empregada demoníaca no braço de Noah apertava brevemente, e elas pararam em frente a um muro baixo de pedra. Vou te dizer uma coisa, essa vadia tem que morrer de qualquer maneira, mas você a torture primeiro, e eu pedirei a sua majestade por clemência em seu nome, mas o problema é... Solution virou Noah corporalmente para que elas se encarassem, e aquele sorriso desumano que lembrava a pequena elfa que ela estava caminhando ao lado de um monstro. Você nunca pode dizer a ele o que você fez por ele. Noah olhou para ela incerta. Não entendo. Como isso é um problema? As mãos de Solution se ergueram e seguraram o rosto de Noah sob o capuz e ela a abraçou. Você vai entender, pequena elfa, quando perceber que seu temperamento doce está olhando para um rosto indefeso e aterrorizado, que implora por misericórdia, e sua consciência gentil exige que você dê isso a ela, mesmo que isso signifique apenas um fim rápido, mas, em vez disso, pelo bem dele, você tem que continuar esfolando. Solution riu levemente, e Noah sentiu seu hálito quente como um vento gelado. Eu farei isso, se isso puder salvar a vida dele. Se houver ao menos uma chance, eu farei isso. Noah disse com determinação e agarrou a faca com mais força nas dobras soltas de sua capa. Entrar provou ser fácil. Solution retirou um pergaminho, usou e então elas simplesmente pararam de ser notadas. Somos invisíveis? Noah sussurrou enquanto o portal se abria e as pessoas passavam sem pensar duas vezes. Não, isso é apenas um pergaminho comum de sexta camada de distração. As pessoas sabem que estamos aqui, mas elas simplesmente não percebem. Elas não conseguem registrar nossa importância de forma alguma. É como quando seus olhos veem algo, mas você esbarra nisso de qualquer maneira, simplesmente não faz parte do que você reconhece. Solution explicou pacientemente, mesmo se estivermos em algum lugar que não deveríamos estar, poderíamos passar por um guarda enquanto cantávamos uma música louvando o rei feiticeiro, e ninguém pensaria duas vezes sobre isso. Ela riu e cobriu a boca com a mão. É meio insidioso, é por isso que é um dos meus favoritos. Ela comentou enquanto elas simplesmente abriam a porta da frente e entravam. Enquanto caminhavam pela pequena propriedade, elas passaram por elfos com olhos assombrados e traumatizados, como se fossem bonecos que se moviam. Eles pararam de notar qualquer coisa ao redor deles, apenas se movendo como golems fazendo suas tarefas. Eles estavam desatentos com sua nudez quase total, desatentos com o frio, e eles nem mesmo falavam um com o outro. Solution subiu as escadas com confiança, liderando o caminho por vários degraus. O rangido da madeira lisa e polida de cor bege sob seus pés não atraiu nenhum indício de olhares interessados, e Noah passou a mão ao longo do corrimão de madeira escura que estava polido o suficiente para que ela pudesse ver o formato de seu rosto nele, um formato borrado, mas claramente seu, enquanto também sem características a ponto de ser perturbador. Ela se afastou do reflexo quase dela e seguiu Solution pelo resto do caminho,
pelo corredor até onde Lau disse que casa provavelmente seria encontrada. Nua olhou para a bela arte ao longo das paredes, humanos, animais, cenas da natureza com grandes árvores, até mesmo uma paisagem urbana de Kami Miyako, tudo perfeitamente representado. Lindo trabalho que ela tem aqui. Nua comentou como se para se distrair. Solution não respondeu. Ela alcançou a maçaneta de uma porta, girou-a e abriu-a para dentro. Casa estava sentada em uma mesa escrevendo. Embora ela olhasse para cima quando a porta se abriu, era evidente que ela não compreendia verdadeiramente a presença das duas mulheres, pois quando elas entraram ela não as questionou nem as cumprimentou. Em vez disso, ela apenas se levantou, fechou a porta e sentou-se novamente para retomar a escrita. Solution foi até a frente da mesa e apontou com a mão esquerda para o local ao lado dela. Elas ficaram parados bem na frente da mulher, que parecia ainda não notar a presença delas. A empregada demônio então retirou outro par de pergaminhos e os usou um após o outro. Isso evitará que o som saia da sala e manterá qualquer possível defesa mágica sob controle. Então, quer dizer alguma coisa a ela antes que eu dissipe o feitiço distrair? Solution perguntou com sua voz doce e sádica. Fará diferença se ela não consegue realmente entender nossa presença aqui? Perguntou Nua, pensativa. Vai ficar na cabeça dela, e ela vai se lembrar logo. Diga o que quiser, então eu vou prendê-la e me livrar da magia, e você pode começar a trabalhar. Solution esfregou as mãos em antecipação gananciosa. Nua deixou as mãos caírem ao lado do corpo enquanto se endireitava. Ela lançou os olhos uma vez para o teto enquanto respirava fundo. A mulher continuou escrevendo qualquer documento que fosse tão importante para ela. O leve arranhar da pena no papel era o único som na sala, até que Nua falou. Você faz meu povo sofrer. Você é uma praga neste mundo, e eu tenho que me livrar de você. A única coisa boa sobre as próximas horas é que machucar você dá a alguém precioso para mim uma chance, ainda que pequena, de viver o resto de sua vida. Eu odeio você, mas, mesmo antes de começar, eu também sinto pena de você pelo que eu vou fazer, e você sabe, se você fosse capaz dessa mesma pena, você não estaria na situação em que está prestes a se encontrar, então isso é tudo culpa sua, e eu? Só queria que você soubesse disso. Nua disse gentilmente, e retirou a faca de dentro de sua capa. Tudo bem, professora, faça isso. Solution estava prestes a fazer exatamente isso. Então fez uma pausa. Ei, você nunca me chamou de professor antes, mesmo sendo verdade, por que agora? Porque acho que vou aprender mais sobre pelo menos um assunto com você nas próximas horas, do que nunca. Por favor, vamos começar. Nua disse e franziu os lábios com força. Tudo bem, estudante. Solution disse enquanto dissipava o feitiço de distração e Casa levantou os olhos em choque enquanto registrava a presença delas na frente dela. Antes que ela pudesse gritar ou berrar, Solution teve sua cabeça afogada em lodo. Ela bateu nele, mas não conseguiu fazer nada. Sua boca se abriu em um grito que não levou a lugar nenhum, até que seu corpo estremeceu e caiu na inconsciência. Quando a mulher caiu, Nua olhou-a mais de perto. Uma mulher na casa dos 50. Ela já tinha passado do auge, mas ainda tinha feições marcantes que, em sua juventude, devem tê-la marcado como bonita. Leves mechas grisalhas estavam em seu cabelo enquanto o tempo lentamente extraía seu preço. Estou poupando-a dessas devastações, pelo menos, eu suponho. Nua pensou consigo mesma enquanto Solution amarrava a mulher e a despia com um som doentio, rasgando, de suas roupas finas, até que ela ficasse nua sob seus olhos. Enquanto Casa lentamente começava a voltar a si, Nua se ajoelhou ao lado dela. A mulher olhou para cima em alarme, e quando encontrou os olhos de Nua, ela começou a falar. Nua falou primeiro. Você se lembra do que eu disse a você? Nua perguntou com calma e determinação, aceitando. A centelha de reconhecimento nos olhos azuis gelo da mulher disse a Nua que sim. Então não há necessidade de dizer mais nada. Nua disse, e pegando sua faca, ela começou a descascar Casa como uma maçã sob o olhar crítico de um monstro que estava muito feliz em instruir seu pupilo. Passaram-se 4 horas até que Solution respondesse à ensanguentada Nua. Sim, ela já sofreu o suficiente, você pode matá-la agora. Depois de nenhuma das duas saber quantas vezes essa permissão havia sido solicitada e negada. O corpo de Casa tremia de agonia. Por favor, me mate, dói, pô, por favor,
Não, não mais, não mais. Ela choramingou no centro de uma grande mancha de sangue que cobria o chão. A faca de Noa foi até o peito da mulher brutalizada, bem acima do coração, e pressionou até o cabo, e um momento depois, Casa parou de implorar e tremer, porque ela havia parado de viver. Os olhos de Noa estavam vazios e encaravam o cadáver, enquanto atrás dela, Solution aplaudia levemente. Eu não achei que você tivesse isso em você, bom trabalho, agora eu cuido da limpeza. Ela disse, tocando seu próprio seio orgulhosamente com as pontas dos dedos, ela se moveu sobre o corpo, e o puxou para dentro de si, consumindo-o inteiro com um som horrível de chiado, e então ela passou as mãos sobre cada superfície manchada de sangue, e drenou isso para dentro de si também. Agora isso é uma boa comida. Solution comentou avidamente e lambeu os lábios, e começou a mover as mãos sobre a pele e as roupas ensanguentadas de Noa, até que pelo menos por fora, Noa estava completamente limpa.